Olá, companheiro. Olá, companheiro. Saúde e vida. Tudo bem do meu lado e do teu lado? Optimamente. Já faz um bom tempo que a gente não tem tido essas nossas conversas, jantares, saludos. Jantares oficiosos. Jantares oficiosos, exatamente. Praticamente faz um mês. Nós nos encontramos regularmente uma vez por mês. Já faz um ano. Na verdade, em que decidimos desta vez filmar e partilhar convosco as nossas conversas oficiosas em torno de estratégia, praticamente. Geopolítica, finanças internacional, finança corporativa. Mas a nossa paixão em comum é mesmo a estratégia. Exatamente. E como temos algo a anunciar, acredito que vai estar em torno da estratégia. E também um livro a aconselhar? A sugerir? Há um programa que vai ser partilhado durante o podcast. Eu conheço Adilson Samba. Eu também conheço o Cordeiro. Poderia descrever quem é Adilson Samba? De modo que os telespectadores que estão aí do outro lado possam conhecer quem é Adilson Samba. Bom, Adilson Samba é um investigador. Sou doutor em engenharia química e trabalho como investigador no Instituto de Investigação em Energia da França. E já faz 3 anos que tenho uma vida paralela, que faço consultoria, serviço de consultoria em engenharia química para empresas diversas aqui na França ou em outros países. Em outros países, por mundo afora. Interessante isso. E depois, 3 anos em consultoria em engenharia química e depois, em consequência, essas nossas conversas oficiosas me dá aquela paixão em finanças. Uau. E também foi alimentada durante o doutoramento que fiz, fui encarregado de dar aulas e de lecionar para o mestrado numa universidade na França, em que eu tive encarregado da matéria de análise econômica de processos industriais. E aí me deu mais uma bagagem, uma espécie de... Quando você ensina, você se forma ainda mais. Exatamente. E aí decidi partilhar, comecei a partilhar. Bastante interessante. E o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Vou descrever, basicamente eu sou um profissional com mais de 5 anos de experiência no setor industrial. Atualmente trabalho como responsável de projetos de inovação no setor automóvel, basicamente com carros elétricos. Trabalhei igualmente antes no setor aeronáutico como engenheiro de pesquisa e de desenvolvimento. E no âmbito, digamos, acadêmico, sou engenheiro que detenho dois mestrados. Um mestrado numa universidade clássica, vamos assim dizer, com diploma de engenheiro mecânico, com especialização em concepção mecânica. E tenho outro diploma da Escola de Engenheiro aqui, que é bastante clássico, e que é engenharia de materiais. Basicamente, isso representa e, faz um bom tempo que tenho uma paixão para tudo que tem a ver com a estratégia, consultoria e vai ser o objeto dessa conversa. Consultor, na verdade. Como é que foi parar a consultoria? Porque você, assim como eu, somos engenheiros. É interessante. Na área da pesquisa. Como é que tu paraste na consultoria? De base, a consultoria veio até mim, posso assim dizer, porque eu comecei basicamente a dar garimpo com colegas dentro da instituição industrial. Isso já dentro da empresa. Na empresa onde você... Exatamente. De aeronáutica ou de automóvel? De automóvel. Okay. Então começou por aí, que pessoas, colegas nesse caso, vinham contactar-me de modo a dar soluções, a dar informações, e que depois fiquei a compreender a que serviam essas informações e que muitas das vezes eram para tomar decisões. E que quando eu compreendi que, na verdade, as decisões são baseadas com elementos que vão dar lugar à informação, e essa informação vai formar essa estratégia, fiquei a buscar ainda mais, porque para alguém que é um engenheiro ou que é responsável de projeto de inovação, quer compreender e muito mais na pesquisa e assim por diante. E no âmago.
Exatamente. Das coisas. Exatamente. Então foi daí. Porquês. Exatamente. Foi daí que surgiu a necessidade de partilhar. Assim sendo, atualmente sou um consultor. E você, como é que surgiu a consultoria? Tudo tem a ver com estratégia, se puder explicar um pouco mais de onde surgiu essa vontade e porquê, sobretudo. Praticamente da mesma forma, é muito similar o nosso perfil. Eu comecei quando estava a fazer o mestrado, na verdade, e se acentuou mais no doutoramento. Quando estava a fazer o mestrado, eu era muito solicitado por colegas, porque como eu tinha relativamente boas notas, e então os colegas, sobretudo até nas aulas práticas, nas aulas, você sabe, quando tu faz uma mestrado em engenharia química, as tuas aulas práticas são praticamente em ambientes semi-industriais. Exatamente. Muitas das vezes os colegas têm aquela dúvida se abrimos a válvula X, a válvula Y, qual o impacto. Então, existia um certo risco na tomada de decisão, então eles vinham até mim, e aquilo me encarregava da responsabilidade e comecei a estar ciente da minha capacidade. As minhas capacidades, que eu tinha uma certa capacidade de persuasão, de influência, porque muitas das vezes o que eu dizia era pego a como tive achado. E ali surge isso, tipo, ativa em mim essa qualidade de consultor, essa capacidade de influência, exatamente, etc. Depois disso, os mesmos colegas se tornaram quadros das suas empresas. Depois, na França, é um ambiente muito multicultural. Nas escolas nós temos chineses, libaneses, etc. Então, essas pessoas, todas as culturas tornaram-se quadros nos seus países, uns em França, outros nos seus países e em companhias multinacionais, etc. Então e quando tinham sempre um problema técnico, começou sempre com a técnica, chamavam a mim e eu apresentava a solução técnica. E eu via que, na verdade, depois eu comecei a perceber que, na verdade, eles não queriam só a solução técnica, eles queriam, tipo, a clareza na decisão. O que importava era mesmo a capacidade a capacidade de decisão. Exatamente. Dá para ter uma boa decisão, nesse caso, fundar, eu quero tomar uma decisão, como minimizar os riscos. Exatamente. E aí isso eu preciso de clareza e previsibilidade. Exatamente. E aí onde entra o consultor, porque eu também constatei quando eu comecei a exercer essa profissão, entre aspas, de consultor, eu comecei a ver que o que distingue de um bom consultor de um mau consultor. Acredito que essa é uma fase que a gente vai dar sequência. Acredito que os nossos ouvintes lá compreendem atualmente que a conversa estará em torno de estratégia, de consultoria, e é isso que a gente quer trazer aqui, de modo a saber um pouco mais. Adilson Samba, poderia nos partilhar o programa de hoje sobre a estratégia? O programa para hoje, essencialmente, o que nós vamos fazer primeiro é debruçar-nos o que é a estratégia. Qual é a minha visão disso e qual é a tua visão disso? Depois disso, confrontamos as nossas visões, confrontamos se há complementaridade, etc. E daí depois sugerimos iremos anunciar algumas coisas. Exatamente. E algumas sugestões de leitura para os que quiserem aprofundar. Perfeitamente. Acho que está bom assim, não? Está perfeito. Então, eu poderia dar sequência à estratégia, porque é fundamental compreender que estamos a falar sobre a estratégia. O que é realmente uma estratégia? Bom, qual é a minha visão da estratégia? Para mim, a estratégia essencialmente se resume na arte de se distinguir da concorrência. E nisso é fundado em o que nós chamamos de três eixos, que são as pedras angulares da estratégia. Que eu coloco no topo, coloco a finança, e na base do triângulo eu colocaria a segmentação e o ciclo de vida a segmentação é praticamente o mercado.
O valor de mercado, a parte de mercado, e no outro eixo eu colocaria o ciclo de vida do produto. Perfeitamente, estou totalmente de acordo, mas antes de irmos a fundo sobre isso, gostaria de clarificar o que é realmente a estratégia ou o teu ponto de vista. Exatamente. Do que é. Exatamente. Então, a estratégia é basicamente o conjunto de escolhas fundamentais que a gente vai ter, que vão determinar o sucesso ou fracasso de uma certa empresa. Essa é a estratégia de um ponto de vista da empresa que a gente pode dizer. Estou totalmente de acordo que é sobre a arte, porque é necessário dizer que a estratégia é uma ciência e também uma arte. É isso, mas eu estou de acordo com isso, mas na prática eu vejo mais como uma arte, no sentido porque faz apelo a várias ferramentas, outras com sustento científico e outras não. Por exemplo, e daí vamos abordar depois, eu vejo, por exemplo, há uma componente muito matemática, por exemplo, que está ligado à finança, aí mesmo é muito robusto cientificamente. Depois há a componente que está ligado ao mercado, que está ligado ao mercado, aí é mais a arte, é mais exatamente, por isso é que artes e tal. É por isso que tem essa complementaridade de ciência e de arte, porque quando a gente vai abordar sobre riscos, existe lá a matemática, tem as probabilidades, tem essa noção. Então, tem essa componente que é a ciência, que vai dar o suporte na estratégia, e também tem a arte, que eu estou totalmente de acordo com, isso. Adilson Samba, poderia nos abordar, porque você já começou quanto à pedra angular da estratégia, poderia de forma sintética nos falar um pouco sobre essa pedra angular da estratégia e de alguns exemplos, de modo que os nossos ouvintes possam compreender melhor e assim a gente avançar? Sim, de forma prática, o que eu estava a dizer é que a pedra angular são essas pedras angulares, tem a finança, tem o mercado, a parte do mercado, a margem, tá vendo? E o terceiro é o ciclo de vida. Por que os três são importantes? Para mim, o mais importante, a chave começa no mercado. Aqui estamos a estratégia da empresa, porque no mercado, sobretudo, aí vamos utilizar a noção de experiência. O que vai impactar mais é o conceito de experiência. O que é experiência? A experiência na estratégia, esse conceito foi introduzido nessa disciplina pelo uma das maiores firmas de consultoria internacional, que foi o Boston Consulting Group, que introduziu o conceito de experiência. Praticamente é que para os estudantes de economia aprenderam que para fixar o preço é fixado em função da oferta e a demanda. Isso é mais para a macroeconomia, para a política. Se for para a economia, política, etc., sim. Mas se for para a empresa real, o que determina a fixação do preço é uma coisa que nós chamamos de curva de experiência. Em que se baseia isso? Na verdade, é que vemos a produção, vemos o custo de produção em relação à quantidade de produção acumulada de um dado mercado. Basicamente, é que o preço, custo, que nós chamamos, o preço de um produto diminui à medida que o número da produção aumenta, que a quantidade da produção aumenta. Isso que chamamos de experiência. Praticamente proporcional. É o que eu chamo de economia de escala. Tipo, quanto mais uma empresa aumenta a sua capacidade de produção, menor será o seu custo. E essa empresa que consegue ter essa chamada a curva de experiência optimal, quer dizer, o custo mais baixo a nível de produção, a quantidade de produção mais elevada, essa empresa é que vai ter o valor de mercado maior e que vai ser o número 1 em questão do dado mercado. Imaginamos que nós dois, Adilson Cordeiro, Adilson Samba, são fabricantes de copo. Isso é bastante pragmático para... Você fabrica o copo A e o copo B. E imaginamos que o copo A e o copo B são exatamente o mesmo copo.
e que o mercado e o mercado do consumo de copos de vidros, etc., em Angola está em exceção, porque com o crescimento da economia angolana, o emburguesamento das famílias, etc., então as pessoas querem consumir copos chiques. E vamos admitir que o mercado está em expansão. E aí tem duas empresas, a empresa A e a empresa B. A minha empresa, nós temos um mercado e que esse mercado está avaliado em 1 milhão de consumidores. E aí, nós, o que vai importar é a experiência. Quer dizer, é a produção, o nível de produção totalmente em função do número de consumidores. Aquele que tiver o rácio, custo e número de consumidores mais elevado é o que ganha. Praticamente é isso. É que torna número 1 e você torna-se número 2. Daí entra a segunda componente da estratégia, que é a finança, para apoiar isso. Então, por isso é que é importante você ter a posição número 1 no mercado. Ser número 1 no mercado não é somente uma questão de dizer que sou rei, o número 1. É uma questão estratégica. Se você quer continuar a dominar o mercado, tu pode ser o quê? O número 5. Eu posso te perguntar, entre a Apple e a Samsung, tem tido bastante essa concorrência. Quem é número 1, quem é número 2? Em termos de produção, em termos de venda de produção e venda de smartphone, a número é a Samsung. Em termos de lucro e rentabilidade, a número é a Apple. Porque a Samsung entendeu uma coisa rápida, que não tinha como rivalizar com a Apple em termos de marca. Porque a Apple é americana e nós estamos num século americano em que as pessoas, tudo que é americano, pagam 10 vezes mais caro. Então, esse é o valor da Apple. A Apple praticamente vende sonho. Vende uma posição social. Exatamente. Aí tem o valor da marca também, que entra em conta, que vamos abordar mais tarde. Mas como é que apesar disso, a Samsung vende mais smartphone que a Apple? É por causa da curva da experiência. É que a Samsung, contrariamente à Apple, a Samsung tem as próprias fábricas de produção. Exatamente. Ela tem os seus próprios níveis de produção e ainda por cima a Samsung fabrica alguns componentes que vão no telefone da Apple. As pessoas sabem que quando compram a Apple, estão a comprar alguns equipamentos da Samsung. A Samsung também. Então, faz com que o que nós chamamos a experiência da Samsung é maior que da Apple. Então, a Samsung consegue produzir em escala, massivamente, e o que permite baixar o seu custo. Exatamente. E que torna que a estratégia da Samsung é o volume. Exatamente o volume. Essa é a tática chinesa. É assim que os chineses no século XXI esmagaram todo mundo. Exatamente. Praticamente é isso. O que a China fez? O que a China fez? Quando chegou nos anos 80, aqui, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, essencialmente, e os países mais afetados, a França e a América, o Reino Unido também, começou a surgir movimentos de emancipação na Europa e movimentos sobre consciência ambiental, essa coisa, os direitos, mas sobretudo a consciência ambiental. Fez com que, e também era a época em que havia muita crise econômica aqui, fez com que os países aqui na Europa sentiram-se obrigados a se desfazer das suas empresas. E a China acolheu isso. Por que aceitou acolher? Porque tendo a empresa disso, ele vai ter experiência. Quer dizer, experiência, ele vai ter níveis de produção, capacidade de produção elevada e que vai permitir mais tarde baixar os custos. E que quando nasce um concorrente mais tarde no mercado, ela tem capacidade de baixar o preço drasticamente e ainda se tornar competitiva e esmagar o concorrente. E mais tarde comprar. E foi assim que aconteceu. Então, esse é o impacto, esse é o primeiro fator, que é a experiência, o mercado. É necessário você ter a melhor curva de experiência para você ter economia de escala e ter a posição número 1 no mercado. Perfeitamente. Mas para isso é necessário dar finanças. É necessário que a finança seja aliado disso. Como nós dois produzimos copos, voltamos ao exemplo dos copos, copo A, copo B, mas só que acontece é que todo o lucro que faço, retiro. E o Adilson é mais inteligente que eu, todo o lucro que faz, reinveste na coisa. Muita gente não percebe por que você que vai errar.
até hoje não se encontrou uma justificativa teórica para isso, mas se verifica, é quase uma lei empírica da finança mundial, que uma empresa que reinveste todo o seu lucro, que faz no ano seguinte ela cresce em média de 10% ao ano. Praticamente isso. Quer dizer que se tu que reinvestiste praticamente tudo que você ganhou, estás seguro que no mínimo vais crescer de 10% ao ano num mercado que tem expansão. Visto que nós estamos num mercado que tem expansão, se eu retiro tudo que eu ganhei, como o mercado está em expansão, eu vou crescer, mas vou crescer menos rápido que você. Exatamente, porque eu vou crescer 10%. Você cresce, se calhar eu vou crescer 6%. E da próxima vez esses 10 vai ser... E é aí que temos um crescimento geométrico. Que é os juros compostos. Enquanto eu vou crescer como no ensino, ao utilizar os termos da matemática do ensino médio, eu vou crescer de acordo com uma progressão aritmética e você cresce com uma progressão geométrica. E uma progressão geométrica a longo prazo bate sempre a aritmética. Bate. Apesar de que uma progressão aritmética no princípio vai se ter a ideia de que vai crescer mais, mas a um dado momento a progressão geométrica toma conta e o crescimento é absurdo. É absurdo, é exponencial. Exatamente. Podemos dizer é aí onde entra. E ainda há uma terceira opção, se imaginamos que há um terceiro adeus aqui que fabrica copos também, e que está no mesmo mercado que nós. O mercado do emburguesamento das famílias angolanas continua a aumentar, as pessoas querem copo devido, o mercado passa de 1 milhão a 2 milhões, desculpa. O que é que vai acontecer? Se esse terceiro adeus que teve aqui for mais inteligente que nós e decidir que não somente de reinvestir como você, de reinvestir tudo que ganha, mas que recorre ao crédito, ele tem um efeito alavanca, que depois vamos explicar mais tarde em outras ocasiões. O efeito alavanca é o efeito manivela do crédito. O crédito aumenta a rentabilidade da empresa e acelera também a empresa. Sobretudo em mercados em expansão, que faz com que se tu vais crescer 10% ou crescer a 6%, ele provavelmente vai crescer a 15%. Esse será o número 1. E aí onde entra a finança. Por isso é que toda a estratégia é se demarcar da concorrência. Para isso você tem... Tu tens que ser número 1. Para isso utilizas a finança. Para ser número 1 e ter economia de escala e ser a pessoa que fixa o preço. Exatamente. A terceira componente é o ciclo de vida do produto. Porque o ciclo de vida do produto é que vai determinar em que fase a tua empresa está. Para não ser muito longo, imaginamos que uma empresa é como uma epidemia. Há fases. Há a fase de latência, crescimento, e depois tem a fase de crescimento exponencial, depois chega a fase platô, que é de estabilização. Tu tens que saber em que fase você está. Por exemplo, se você está numa fase de crescimento da empresa, nessa fase de crescimento, o mercado, a população continua a crescer, né? O número de famílias ricas em Angola continua a crescer, então as pessoas que vão consumir copos chique e continuam a aumentar. Se a tua empresa está num mercado desse tipo, tu tens que reinvestir praticamente tudo que você ganha. Até chegar o momento em que o mercado chega em saturação, aí já não tem que a sociedade já não tem crescimento econômico, o número de ricos em Angola está praticamente estável, o mercado já está saturado, já praticamente não cresce. Se você é número 2, aí depende se você é número 1 ou número 2. Se você é número 2, a solução é fundir com o número 1. É o que está acontecendo com os bancos em Angola. Os bancos em Angola estão a começar a entrar em saturação. Por quê? Porque o mercado não está a crescer assim tanto e eles têm necessidade de manter os lucros. O que acontece é fusão. Ou ter novos mercados, por isso que querem invadir, entre aspas, a República Democrática do Congo, ou fusão dos bancos. Então, nós vamos assistir em Angola nos últimos anos projetos de fusões de bancos. Se você assiste até alguns fóruns, como o fórum do Expansão, você vê que há projetos que já há discussões sobre fusões de bancos e tal. Exatamente. Etc. Então, bom, vou ficar por aqui. No caso, só para terminar no último aspecto, já se você é número 1 no mercado de maturação, durante quase 10 anos, tu reinvestir tudo que você ganhaste,
Quando chegas no top, que o mercado não está mais em crescimento, aí você distribui aos donos. Dá as ações dos acionistas. Dá os dividendos aos acionistas. Então, aí outra questão. Você tem que saber retirar o dinheiro. Se você retira o dinheiro muito cedo, você cai. Daí uma arte. É necessário que... Daí a arte. Não, e o Cordeiro, qual é a tua visão? Como é que você vê para ti? Como é que você vê sobre a estratégia, vamos assim dizer, quanto à finança, que é bastante capital, porque é necessário que, quando a finança estará para a serviço da estratégia em si, porque é isso, é necessário que tenha um certo conhecimento dos riscos, porque você não vai ir ao banco simplesmente por ir. Aqui abordou sobre a alavanca, é necessário saber quando ir exatamente. Mas há outras componentes também nesta estratégia, e eu sei que tu trabalhaste muito sobre a questão da informação. Exatamente. Eu queria apenas voltar novamente sobre esses pontos que você abordou, que eu acho bastante interessante. Daí a necessidade dessa ciência, porque você não vai ao banco, você disse que é bastante interessante quando está em expansão, que tem o mercado. Bom, agora, é muito importante saber que dentro da estratégia existe basicamente 3 componentes. A gente vai abordar essencialmente o conhecimento técnico, porque abordou-se a finança. E para alguém compreender sobre a finança é necessário ter o conhecimento técnico sobre as finanças. Temos, e não se limita por aí, riscos e tal, que é uma ciência. Isso é que a gente diz, uma das vertentes da estratégia é a ciência nesse caso. E temos a psicologia. Sim. A gente somos seres sociais e tem uma ciência que é atualmente bem conhecida, que é a inteligência emocional. A gente somos seres sociais, a gente quando vai tomar decisões é necessário que a gente esteja bem, de modo que não se tenha efeito psicológico em nossas decisões. Então, a componente psicológica é bastante interessante. Daí a necessidade de a gente ter um conhecimento sobre a psicologia, de modo a lidar e ter as estratégias que serão adequadas a uma dada situação, e que essa estratégia aqui é adequada a uma dada situação, porque uma estratégia pode funcionar hoje e não funcionar amanhã. Uma estratégia que funcionou ontem não significa que vai funcionar necessariamente hoje. Então é necessário compreender todos esses aspectos, e a psicologia estará lá para ajudar quem é o estratégico, quem é o decidor exatamente. E temos uma outra, que é a informação. A informação. Pode nos debruçar um pouco mais sobre isso, no caso, sobre a informação? É bastante interessante saber sobre a informação. Eu aqui vou fazer menção de 3 aspectos que estão ligados. A gente fala muito da informação, mas é necessário compreender que a informação vem graças aos dados. Então, temos, de um lado, os dados, que, quando processados, darão origem à informação, e essa informação, quando processada, vai dar origem ao conhecimento, e que, na verdade, nós precisamos desse conhecimento que vai se tornar um conhecimento estratégico. No final, nós queremos um conhecimento estratégico. O que eu quero aqui dizer, eu vou começar a dar algumas definições, de modo que se compreenda. Por que eu vou fazer isso? Porque a utilização das palavras é bastante capital. E quando a gente utiliza mal as palavras, o pensamento é distorcido. E quando o pensamento é distorcido, a gente sabe como isso pode afetar na estratégia e futuramente na decisão. Quando a gente está a falar sobre o conhecimento, basicamente estamos a falar de um estado sociocognitivo que é resultante da harmonização das informações e da validação igualmente da representante mental para um indivíduo ou a representante social para um grupo, para uma realidade a um dado momento. Falei aqui sobre a realidade. Quero aqui sublinhar que a realidade que é percebida, ela vai ser basicamente percebida, caso como uma constelação de informações, e que vai ser graças ao tratamento dessas informações e interpretação e exploração dessas informações que vai dar origem ao conhecimento. E o conhecimento basicamente vai repousar a
as nossas crenças, ou paradigmas, se assim podemos dizer, e que o conhecimento é construído de duas formas. Okay. A primeira forma pela qual o conhecimento é construído é pela razão, construída pela razão, e a segunda é construída pela experiência. Quando a gente vai construir o conhecimento pela razão, nós sabemos que é o conhecimento lógico. O conhecimento lógico. E quando a gente vai construir o conhecimento pela experiência, a gente sabe que é o conhecimento empírico. Então, é capital ter essa compreensão de modo a gente saber, ok, estamos a falar muito de informação para o conhecimento, mas o que realmente é a informação? A informação como uma emergência que vai provenir ou que vai surgir de um sistema de dados, e que esse sistema de dados é construído por um processo ou via um processo inteligente de percepção e de interpretação de uma dada situação. Deixa eu ver se eu entendi sobre as componentes. Como você vê a estratégia, as componentes, temos a psicologia, temos a informação e depois tem o conhecimento. O conhecimento técnico. O conhecimento técnico. Perfeitamente. Ok. E se eu bem entender as suas planos, eu vou dar um exemplo prático, né, para mim, para simplificar, e para vir no exemplo que eu expliquei anteriormente. Se eu pegar um exemplo prático, né, bom, vamos pegar mais um outro exemplo, Adilson A, Adilson B, somos dois comerciantes, comerciantes de ração, comerciantes de ração alimentar ou animal. Fizemos importação para isso, como muitas revendedoras e comerciantes fazem agora. Tem uma notícia que saiu no jornal Expansão sobre a guerra no Estreito de Hormuz e tal. E alguém, e você e eu ouvimos na rádio que isso vai afetar o quê? Que isso pode afetar o nosso comércio, o nosso business. Só que a informação é o quê? O dado. O que você disse, o dado ou o sistema de dados. Que a notícia, ainda não é informação, as pessoas confundem. Exatamente. É só notícia. Para se tornar informação é necessário fazer um cruzamento de fontes. E pegar o mesmo dado, cruzar com outras fontes, como a fonte A com outra fonte B com outra fonte C, que são reputadas, são fidedignas. Perfeitamente. E, geralmente, no que tange a informação econômica, vai se buscar nos Wall Street Journal, etc. Você faz o cruzamento. Depois, e aí, no cruzamento da informação, que é dos dados, tu tiras a informação. Exatamente. Depois, essa informação é aplicada, aí torna-se conhecimento. E quando é conhecimento, e esse conhecimento vai influenciar a tua tomada de decisão. E aí entra a estratégia. Porque se você faz o cruzamento, transforma corretamente esse dado do bloqueio do Estreito de Hormuz, você transforma esse dado, faz o cruzamento de fontes corretamente, passa a informação. Qual é a informação que? A informação é que, para nós comerciantes de ração, é que o bloqueio do Estreito de Hormuz vai aumentar o custo de logística devido à subida do preço do combustível. O preço a importação e exportação de bens faz essencialmente por via marítima e as transportadoras vão aumentar a tarifa. E eu tenho que repercutir isso nos preços que eu faço. E se tu e eu temos informações diferentes, ou vamos cruzar informação diferente, ou não fomos tratar essa informação de maneira antecipada, nós vamos tomar decisões diferentes. Eu que tenho a informação bem tratada, eu vou ter tempo para repercutir melhor os efeitos dessa subida de preço do combustível no preço que eu vou fixar no cliente. Exatamente. E vou ter capacidade de fixar um preço. Aí entra a famosa, outra vez, a valor parte de mercado, a famosa curva de experiência. Se eu fixar o preço, se eu andar mais rápido, eu trato a informação mais rápido e tenho clareza em fixar um preço correto, eu vou ter a margem de mercado maior. E até eu posso ser o número 2 e por causa disso eu te passar. Perfeitamente. Daí a necessidade de compreender todos esses aspectos sobre a informação justamente, porque estão tudo interligado. A gente
a gente está a notar perfeitamente isso. E é necessário compreender que existem ferramentas, existem metodologias de tratamento e tal, e isso vai fazer questão de futuramente, na mentoria, a gente vai certamente, isso vai fazer parte do programa, o programa vai ser divulgado daqui a algumas semanas, de modo que se saiba, então, como tratar todos esses aspectos que foi mencionado sobre a pedra angular. Na verdade, estamos a preparar um curso. Exatamente. Na verdade, é que estamos a preparar um curso em que aspectos que abordamos aqui de forma que parece muito blá blá, né? Mas na verdade é uma componente muito é o triângulo mesmo. A parte financeira é mesmo técnica, é mesmo matemática. Exatamente. A chamada curva de experiência é uma curva longa. Exato. É exponencial. É necessário tratamento matemático. Exatamente. Então é necessário técnicas, etc. Então isso nós estamos a preparar um curso. E que nesse curso haverá um suporte, um pequeno suporte, um pequeno software de simulação, exatamente, para análise de custos, para os CEO que querem... De modo a facilitar a tomada de decisão, porque é isso. Praticamente é isso que nós... na verdade, também o que te levou a ser consultor, assim como eu, é que muitas das vezes esse conhecimento que nós temos, que estamos a dar aqui, são conhecimentos que são amplamente difundidos nas grandes firmas de consultoria. Exatamente. Mas só que o empresário médio, ou até o administrador médio de uma administração pública, exatamente, que não tem acesso a essa informação, desconhece. E graças ao que estamos a abordar aqui, que vamos abordar também, exatamente, então vamos passar a ter acesso a isso. Exatamente. Então, só para finalizar quanto à informação, a gente sabe que nós atualmente temos acesso a bastante informação, atualmente com as redes sociais, com tudo que se tem, a inteligência artificial, nós temos muita informação. Da mesma forma que temos acesso a essa informação, temos a desinformação. Temos bastante desinformação, temos manipulação. A gente tem visto diferentes manipulações em redes sociais e assim por diante. Temos a guerra da influência, a gente tem notado tudo isso. Então, daí a necessidade de se criar, e a gente vai fazer isso, a autodefesa informacional, de modo a ter a ecologia informacional e, de forma geral, vamos dizer, a inteligência informacional. Muito importante. Exatamente. Eu gostei muito do conceito de ecologia informacional. Será um bicho informacional que circula na internet, que fica difícil, sobretudo para um empreendedor tomar decisões. E num mundo, sobretudo atualmente, em que a economia é guiada pela política, praticamente. Atualmente são decisões que muitas vezes o pequeno CEO não controla e que impera, que impõe... então é necessário ter uma ecologia informacional. E o facto de ter essa entropia de informação, eu gostaria de sublinhar apenas a ideia de o líder, o CEO ou o diretor poderá dizer, bom, quando é que eu de uma informação terei certeza de que essa informação é suficiente? Porque há muita informação e que, em algumas vezes, a gente tem de tomar decisão sem ter toda a informação necessária. Então, a gente vai, com a mentoria, poderá se aprender. A gente sabe que quando a gente tem muita informação, o nível de confiança aumenta substancialmente, mas não quer dizer que a precisão da informação aumenta. Você pode ter muita informação, mas a precisão não aumenta. A confiança, sim. Então, todos esses aspectos ligados ao tratamento da informação, porque a gente viu que é uma componente fundamental dentro das três componentes. Até agora mencionamos basicamente as duas. Mencionamos o conhecimento técnico e mencionamos a informação. E temos a terceira componente, que é a psicologia. A psicologia. Que já falamos um pouco sobre a arte, necessário a compreensão, se nós queremos compreender como é que o nosso concorrente poderá agir, a gente pode buscar a psicologia de modo a nos ajudar a antecipar. Então, essa ideia de comportamento que eu mencionei há pouco tempo sobre
a inteligência emocional, que é bastante importante. A gente vai notar que nas empresas o conhecimento, a inteligência emocional é muito mais importante que o conhecimento lógico. Só você vê os grandes CEOs, não são necessariamente os mais brilhantes, são pessoas que têm uma inteligência emocional que é elevado em relação a muitas outras pessoas. Então, são aspectos que a gente vai buscar da psicologia de modo a nos ajudar na estratégia. Basicamente isso, porque nós não somos professores de psicologia, nós não somos professores de finança, mas temos o conhecimento de modo a ser utilizado dentro dessa vertente de estratégia, que por sua vez vai permitir a boa decisão dos diferentes líderes que a gente aqui estava a mencionar. Resumindo, vamos dar uma visão de engenheiros para a estratégia. E vamos pegar nas finanças, exatamente, informação e psicologia, e etc. E dar algo nesses termos, praticamente. Exatamente. Se o ouvinte que está aí e temos uma surpresa. Aí, sim, no fim. No fim. No fim temos uma surpresa. Então, para dizer que nós somos dois consultores da BSA Consulting. Nós vamos disponibilizar esse vídeo no nosso canal YouTube. Então, para vocês que gostariam de rever o vídeo, poderão rever sempre que vocês puderem no nosso canal YouTube. Pode dar sequência. Né? E para os que estão interessados, que querem aprofundar mais, que ficaram curiosos, acharam, temos uma sugestão de leitura, que é o Corporative Finance and Investment. O teu inglês é melhor que o meu, então vou deixar você apresentar, que na verdade que vai servir a base do programa, né? Exatamente, temos aqui Corporate Finance and Investment. É um manual que aqui a gente abordou sobre a componente do conhecimento técnico e é isso que é bastante técnico aqui. É bastante técnico. Não é blá blá, é como se eu estivesse a estudar para preparar uma prova. Exatamente. Há exemplos, há exercícios, etc. Então não é blá blá, é uma visão de engenheiros para as finanças e para... E nós vamos trazer numa vertente mais pragmática. O objetivo é utilizar isso como uma ferramenta de modo a os ajudar nas decisões. O objetivo é isso. O objetivo é nós, como consultores, permitir o que é complexo, simplificar, de modo que o líder, o CEO, o diretor financeiro, tenha os elementos suficientes de modo a tomar sua decisão. Com clareza, porque o objetivo não é substituir o CEO, exatamente, ou o diretor comercial, ou o diretor financeiro, ou o diretor técnico. O objetivo é dar clareza, é dar previsibilidade, saber que dizer ao CEO se tomas a decisão X, as previsões de risco são essas. Perfeitamente. E a decisão Y, as previsões são essas. E depois o CEO que conhece melhor o seu produto, que conhece a sua empresa como ninguém, absolutamente, ou o empreendedor em questão que conhece o seu projeto como ninguém, decide depois, à luz dos riscos apresentados e das possibilidades apresentadas pelo consultor, decidir que não, vou no caminho Y. Isso é fundamental. Isso é bastante. Isso é capital. É necessário que vocês compreendam que nós não vamos ensinar como fazer o vosso produto, porque vocês fazem melhor do que nós. Exatamente. Nós estamos lá de modo a permitir aquilo que talvez não se sabe de forma estrutural, seja estruturado e que estratégias sejam aplicadas de forma adequada. Tem uma certa situação que a estratégia é a mais adequada, de modo que seja aplicada e de modo que sustenta uma boa decisão. É sobre tudo isso. Então, é tudo. Muito obrigado de nos ter acompanhado e estamos ligados. Estamos juntos. Foi um prazer. Prazer todo nosso.